irmão, mas eu não estou aguentando mais. Tem gente que pode entrar da porta para dentro, presta atenção, quer dizer, Deus está falando com você. Você entrou na porta para dentro e falou, não vem mais, é o último dia. Deus não está fazendo nada do que ele falou. A resposta de Deus para a sua vida é persevera. O que é perseverar? Tenha paciência em meio ao sofrimento. Não aconteceu ainda, porque não chegou o tempo, tem algo para Deus fazer ainda, mas persevera. Se você parar, você vai ter vitória? Não. Se você perseverar, eu garanto para você que vai chegar um momento e a hora que Deus vai te dar a vitória. Vai chegar um momento que você vai glorificar o nome do Senhor. Vai chegar um momento que algo vai acontecer e você vai falar, não, só pode ter sido Deus para fazer isso. Porque normalmente o milagre de Deus, ele está no momento que a gente entra num desespero total. É naquele momento que você fala assim, não, mas aqui não tem mais como acontecer. Deus vai falar, tem sim, vou mostrar para você que eu sou Deus. Tem sim. Então não dá para parar. Todas as vezes, todas as pessoas que eu conheci várias que tentaram parar no meio do caminho, além de não alcançar as promessas que Deus tinha para a vida deles, se afundaram no mundo e até perderam sua vida. Então para que parar? Se na presença de Deus tem vitória, na presença de Deus tem um milagre, tem sofrimento, irmão? Tem, mas também tem alegria. Tem lago? Tem, mas também tem momento de você estar radiante da presença de Deus, glorificando a Ele pelos milagres que Ele faz. Então, nesta noite, você que está com um problema, está pensando em parar e desistir, essa palavra tem endereço. Não é para você parar, não é para você desistir, é para perseverar. Paulo estava preocupado com Timóteo. Por quê? Porque ele era um jovem. Embora era um pastor, mas era um jovem. E agora sim, Paulo era o mentor dele. Ele poderia se sentir meio que sozinho. Triste, talvez, porque o pai da fé dele, Paulo, ia ser decapitado em Roma. Mas ele falou para ele, olha, persevera, ensine, pregue. E depois Paulo mesmo vai falar assim, que ele combateu o bom combate, ele foi até o final. Então vá até o final. É claro que você não vai ser decapitado como Paulo, fique em paz. Não vivemos nessa época, não vivemos nessa circunstância, graças a Deus. E eu glorifico a Deus, porque através deles hoje nós temos liberdade para falar do amor de Cristo. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Mas se Paulo nem a morte foi capaz de parar ele, por que nós vamos parar? Então persevera. Talvez a sua vitória está tão próxima que você não está nem... Sabe, a circunstância está te secando tanto que você não está vendo que Deus está preparando tudo. Deus vai encaixando tudo e quando você vê, vem a resposta de Deus na sua vida. Talvez o problema seja financeiro. Não aguenta mais a dívida, não sabe o que faz para sair dessa dívida. Fique em paz, persevera. Quando você vai esperar, bate no seu e-mail lá, uma proposta lá que você vai olhar assim, qual aconteceu comigo. Devia mais de 50 mil reais no banco, me ofereceram para pagar 450. Fui lá, paguei, acabou. Não devo mais para aquela dívida. Quem que fez isso? Deus. Então sim, descansa. O problema é que nós muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus, deixamos de falar de Jesus, deixamos de trabalhar com o Senhor, deixamos de fazer por causa do problema. Deixa o problema de lado. Apresenta ele na mão do Senhor e deixa na mão dele. Você não conseguiu resolver com o seu nome. Você tentou, não conseguiu, deixa na mão dele. Ele vai resolver. O problema às vezes é comércio, trabalho. Poxa, quantas vezes eu estava no comércio, um sufoco, falava, Jesus tem misericórdia, nós íamos orar, nós íamos para o monte, depois ia para a loja. Porque tinha um aluguel para pagar, tinha um boleto de mercadoria para pagar e não tinha dinheiro, e orando, de repente entrava uma pessoa. E aquela pessoa ia lá e comprava R$1.000. Pagava o boleto do aluguel e pagava algumas contas. Então assim, creia. Deus pode fazer milagre. O comércio é um lugar que ser comerciante e ser autônomo, que aumenta muito a nossa fé. Por quê? Você depende dia após dia da providência do Senhor. Você aprende a depender dele. Por quê? Você tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você abre a loja, mas se o cliente não entrar para comprar, o que você pode fazer? Claro, hoje tem internet, facilitou um pouco, mas mesmo assim, você depende de Deus mandar. Isso trabalha a nossa fé. Nós aprendemos a confiar mais no Senhor. Então, nessa noite, assim como Paulo falou para Timóteo, para ele perseverar, para ele combater, para ele pregar, para ele insistir, para ele não parar, eu falo para você nesta noite, persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Não pare, não desista, não olhe para a circunstância, não olhe para trás. O nosso Deus continua sendo o mesmo, Ele não muda, o Senhor não há sombra de variação. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele falou para os servos dele durante toda a história, Ele cumpriu, Ele honrou, Ele levantou